Certamente, uma grande qualidade é o ser humano honrar com a sua palavra, né? Quando prometemos alguma coisa, temos que cumprir. Então é melhor não prometer coisa alguma, né? Quando o ser humano promete alguma coisa no calor da hora, motivado por um sentimentalismo bobo, não pela intuição, né? Depois ele se arrepende e não cumpre com a sua palavra. E daí acaba caindo em descrédito com as outras pessoas. Então, em primeiro lugar, nós não precisamos ficar prometendo um monte de coisas para os outros. Nós temos que ser sinceros, temos que tocar a nossa vida, temos que ser honestos. E fazer algo quando chega o momento, sem prometer, né? No meio daquele sentimentalismo, daquela sensação envolvente e envolvedora de querer aparecer e se destacar em meio aos demais. Muitas pessoas são fracas, né? Numa conversação banal, buscando se sentir superiores, fazem promessas aos seus semelhantes. E depois aquele momento envolvente e envolvedor, ele acaba indo embora, e daí a pessoa cai na real, mas puxa, por que eu fui prometer aquilo? Né? Então, por que isso acontece? Porque as pessoas são superficiais. Elas não se conhecem minimamente, em sua maior parte. Qualquer conversa boba já as leva a uma motivação banal, a uma sensação de envolvimento numa conversa. E isso faz com que deem passos além do que deveriam, caindo numa intimidade exagerada. Os seres humanos têm o mau hábito dessa intimidade exagerada. As pessoas logo viram grandes amigos, contam coisas íntimas e no momento seguinte já estão brigando, já estão se ofendendo, já estão se injuriando. Tudo isso é a comprovação da superficialidade, de pessoas que não têm intuição, na verdade. Apenas esse sentimentalismo envolvente que absorve as pessoas, que gera aquele bem-estar superficial numa conversa à toa, e as pessoas já se acham grandes companheiros, grandes amigos, grandes compadres, né? E prometem coisas que num minuto seguinte não cumprem. E daí começam as inimizades de algo que nem foi uma amizade. Tudo foi apenas um grande mal-entendido. Então a maior parte da vida das pessoas hoje é constituída por mal-entendidos. A maior parte da vida é constituída por mal-entendidos, né? Pessoas superficiais entendem tudo errado. Pessoas superficiais tomam os seus sentimentalismos como algo real. E os sentimentalismos, eles são voláteis. Num instante são uma coisa e no minuto seguinte já são outra coisa. A intuição, por sua vez, é movimento também. Ela é fluida, ela não é estática, ela não é estanque. Mas a intuição, ela tem uma consistência, ela tem uma durabilidade. E ela fornece ao ser humano uma convicção acerca do que ele pode fazer, do que ele pode falar e do que ele pode prometer. A intuição, quando é realmente ela que fala, traz e confere uma certeza ao ser humano.
Algo bem diferente desses sentimentalismos envolventes que fazem com que as pessoas caiam num delírio momentâneo de bem-estar em meio aos demais, prometendo um monte de coisas que depois não podem ser cumpridas. Então o melhor é não prometer coisa alguma. Se o ser humano quer honrar a sua palavra, ele que não prometa, ele que não se deixe envolver por esses sentimentalismos momentâneos, ele que preserve a sua intimidade. Nós temos que preservar a nossa intimidade. Não podemos abrir a nossa vida íntima para qualquer pessoa. Não podemos ser permissivos, não podemos ser promíscuos nos relacionamentos. Vivemos hoje numa sociedade extremamente promíscua. Não falo apenas da sexualidade. Falo aqui das conversações do dia a dia. As pessoas são promíscuas na sua troca de informações, naquilo que falam de suas vidas. Existe uma promiscuidade estabelecida. E a promiscuidade, ela é resultante da falta de fronteiras. Quem impõe fronteiras é o espírito, porque ele sabe muito bem até onde pode ir, né? Mas onde o espírito não se manifesta, o ser humano não tem fronteiras. Ele acaba violando os outros e os outros o violam. E daí tudo cai numa promiscuidade. E nessa promiscuidade surgem promessas. E com essas promessas não cumpridas, desonra-se a palavra, desonra-se a vida, a conduta, a postura. Tudo acaba sendo desonrado porque pessoas superficiais não têm o mínimo de estabilidade. Então é preciso ter uma estabilidade na vida. O que confere ao ser humano a estabilidade? A mente? Aquele racionalismo frio? Sim, o racionalismo frio ele pode até propiciar uma estabilidade. Mas a estabilidade não é algo enquadrado, não é algo estanque, não é algo reduzido dentro de conceitos racionais. Mas a estabilidade também não é essa promiscuidade de sensações que faz com que o ser humano se perca. Por causa dessa promiscuidade, ele adentra num labirinto de ilusões, de falsas percepções, se perdendo completamente. E por fim não tem mais fronteiras em sua vida. Acaba se diluindo num caldo social onde todos se tornam cada vez mais iguais, igualmente decadentes, nessa sopa de desejos decadentes. Então é preciso sim ser reservado, é preciso preservar a sua intimidade, não se abrir muito para as pessoas, não falar muito da sua vida, porque o que interessa para os outros sobre a nossa vida interior? Temos que ser muito econômicos na forma como nos relacionamos com os outros. Pessoas muito dadas nos relacionamentos, não falo apenas da sexualidade, mas até nas amizades, são pessoas superficiais e promíscuas sentimentalmente, carentes. Pessoas carentes são superficiais, porque a carência ela surge da falta de espírito. Onde o espírito está em movimento dentro do ser humano, ele não se sente carente porque ele está em conexão intuitivamente com planos mais elevados. Pode estar sozinho aqui no plano terreno, mas comunga com as energias que vêm de planos mais elevados. E daí o ser humano se sente preenchido e não se sente carente. A carência ela é um atributo dos superficiais.
daqueles que não se conhecem, não têm contato com o seu espírito, porque ele está indolente, adormecido lá nas profundezas. E essas pessoas então se sentem sozinhas, se sentem, digamos assim, perdidas na vida em sociedade e querem ser confortadas, querem ser consoladas, querem trocar experiências a cada instante com seus semelhantes. E daí caem numa promiscuidade sentimental, o que leva também a muitas brigas, a muitas intrigas, porque quem tem muitos amigos também está brigando muito com os amigos, porque não existe um critério de escolha, não existe uma obediência à lei da igual espécie. Tudo na nossa vida precisa ser pautado na lei da igual espécie. Nós apenas podemos nos abrir de uma forma um pouco maior com aqueles que nos compreendem, que estão no mesmo nível espiritual, que têm uma percepção capaz de captar o que se passa conosco, porque apenas os iguais se compreendem. E nessa igualdade interagem, tendo limites, uns em relação aos outros, porque pessoas minimamente desenvolvidas espiritualmente são reservadas e têm limites. Já pessoas decadentes, que não são muito desenvolvidas, não têm limites, não têm fronteiras. Tudo acaba se promiscuindo. As fronteiras são ultrapassadas, não há uma distinção entre o eu e o outro nessa gelatina social dissorada que já não tem mais liga e consistência. E numa sociedade assim surgem muitos conflitos, porque os conflitos são resultantes de uma promiscuidade sentimental, comportamental, de relacionamentos, de amizades, né? Então, os conflitos são resultantes da superficialidade, na forma de ser, na forma de viver e na forma de se relacionar. Então é preciso ser criterioso nessa vida. E somente uma pessoa que se desenvolve espiritualmente é que adquire princípios e critérios para analisar as coisas. Se não somos criteriosos, viramos um trapo na vida social. E a sociedade humana como um todo, praticamente hoje, está virada num grande trapo coletivo, onde as pessoas se ofendem, onde as pessoas prometem mil e uma coisas, as pessoas prometem mundos e fundos e não cumprem, porque não há solidez nas promessas, não há autoconhecimento, não há um embasamento, não há um fundamento na vida interior. E quem não tem isso sai prometendo a torto e direito e não tem como cumprir e cai na desonra, se desonra a si mesmo, desonra as pessoas ao seu entorno. E assim a sociedade vai se tornando cada vez mais promíscua, decadente e afundada nesse caldo social degradado, porque falta autoconhecimento, falta espiritualidade, falta desenvolvimento interior, falta obediência à lei da igual espécie, para que as pessoas andem, caminhem e se relacionem com os seus iguais. Isso não é ser preconceituoso? Isso não é preconceituoso? Isso é buscar vibrar com os iguais. Quando nos relacionamos com alguém, precisamos vibrar junto com a pessoa. Se não há vibração espiritual, há apenas mente. E onde existe apenas mente, as pessoas mentem umas para as outras, se enganam, prometem um monte de coisas e depois não cumprem. E assim surgem as brigas, as intrigas e as confusões, o que deixa a vida social agitada. Os dias atuais são um exemplo disso. Então não prometa nada, viva, sinta o momento. Antes de prometer, faça.
Se surge a vontade de fazer algo no momento, no instante, faça. Em vez de falar, faça. Em vez de falar, faça. Quem fala muito não faz, quem promete muito não cumpre. Então é preciso honrar sim com a sua palavra, porque a nossa palavra, ela nos honra ou nos desonra. E temos que ser econômicos na palavra, falar pouco, falar apenas quando necessário. A melhor coisa é silenciar e trabalhar dentro de si. Isso é que propicia a paz, o equilíbrio, a harmonia, o verdadeiro bem-estar. Não precisamos estar tagarelando a cada instante, o tempo todo. Isso é apenas desperdício de energia. E a energia que se joga fora desse jeito, ela não volta. Sem falar que o ser humano lança um monte de formas de pensamentos para a matéria fina, e isso acaba voltando, isso gera laços e efeitos kármicos que prejudicam o indivíduo por outro lado, e assim a vida toda dele vai virando um grande embrolho, vai se tornando uma situação insustentável. Então, sejamos econômicos na fala, sejamos econômicos nos relacionamentos, nos relacionando com quem vale a pena realmente, porque é muito melhor uma vida mais reservada, em contato com a sua intuição, vivendo de forma profunda, do que estar numa promiscuidade social com todo mundo à volta, sem agregar nada, gastando energias à toa, angariando confusões, brigas, mal-entendidos. O que o ser humano ganha com isso? Nada, bem pelo contrário, apenas perde. Apenas perde. Então, não precisamos ficar prometendo nada para as pessoas. Quando dá vontade de fazer alguma coisa, num determinado momento, segundo a intuição, não aqueles sentimentalismos que fazem o ser humano prometer um monte de coisas e depois se arrepender, quando a intuição aponta algo que pode ser feito, que seja feito, sem a necessidade de falar e de prometer. Esta é a ação mais direta, objetiva e simples que confere ao ser humano uma paz interior, porque ele não se prende inutilmente a pessoas que não têm nada a ver com ele. Quando o ser humano fica prometendo coisas de forma impensada, ele se prende a um monte de pessoas e vai afundando nessa promiscuidade social, nessa promiscuidade de relacionamentos, onde o eu, onde a individualidade acaba se dissolvendo. E por fim não resta nada do ser humano, senão essa gelatina social dissorada que escorre cada vez mais, roubando a sua autonomia, a sua liberdade e a sua dignidade espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!